Oi, vocês já podem ver, né? O Caio novamente escondido assim, mas sem touca. Ele tá meio doido hoje, né? É que a gente sai de dentro de casa e a gente esquece que aqui fora tá frio, né? Lá dentro, 22 graus, 20, 22, 23 graus de repente. E aqui fora, perto de zero. Eu sempre acho tão interessante, apenas um vidrinho assim, desse tamanho, separa essas temperaturas. E a gente fica lá dentro, olhando para fora, olha lá a neve, olha lá 10 graus negativo, 15 graus, 20 graus, 25 graus negativo. E a gente lá dentro, sabe? De camiseta às vezes. Né? Eu acho tão fantástico. E outra coisa que eu fiz, que eu achei fantástico, foi ontem nós fizemos um pequeno fogo aqui no nosso jardim. Até talvez vocês podem ver ainda. Lá tem uma pedra que nós escolhemos para fazer o fogo em cima. Foi muito gostoso. Temperaturas bem baixas. E aquele fogo gostoso. Não usamos... como é que a gente diz? Para assar carne, etc. Né? Churrasqueira e tal. A gente fez ao ar livre, assim. Muito, muito bom, muito gostoso. Faz muito tempo que nós não fizemos. Mas não dizem para ninguém, né? Porque aqui na Alemanha, você tem que avisar quando faz um fogo, né? Pois, gente, vamos lá. É tempo de recomeçar a viver. É isso que nós fizemos ontem. Nós fizemos um foguinho aqui. Vida. Curtir a vida, já não, nunca. Nesses 2 meses que passaram, anos, quase 2 anos que passaram, eu sempre disse para vocês, não esquecem de viver, de aproveitar a vida da maneira que pode. Né? E agora, a gente cada vez mais escuta de pessoas, de epidemiologistas, virologistas, políticos, pessoas que antes ainda eram a favor de medidas dracônicas, agora estão mudando de ideia, gente. Mudando de ideia. E isso acontece também com outro senhor que escreveu até livros e tal. Mas escutam só. Como o governo alemão federal vai prever centenas de milhares de novas infecções até meados de fevereiro. Eles falaram de centenas de milhares de novas infecções. Nós vamos chegar a 400, 500 mil infecções por dia. Agora nós passamos, acho que de 150, 160. O homem que inventou o flatten the curve, achatar a curva, vê chegar o final na luta contra a pandemia. Então ele, no início, ele foi a favor das medidas do lockdown para cortar essa curva que foi para cima. Ele dizia que só pode quebrar essa curva, ou cortar essa curva, através de um lockdown, através de medidas duras. Ele foi a favor. E agora, justamente essa pessoa, ele exige dos governos mudar de ideia e cortar as medidas, levantar as medidas. Pois é, gente, assim que é a vida. O maior perigo, ele disse, é que os governos não encontrem a saída. Que o governo agora se acostumou, né, de estrangular o povo com novas medidas. E faz tão bem, é bom de ver como a maioria das pessoas obedecem, né? E ainda exigem da outra minoria de fazer a mesma coisa. E como é fácil de perseguir as pessoas, né? Um vizinho fica olhando o outro e o governo vai se acostumando com a ideia. E agora, o problema é que o governo, ou os governos vão conseguir achar a saída. Esse é o nosso perigo. Se é que eles não vão conseguir, aí que tá. Enquanto países como a Grã-Bretanha, França, Espanha e até Israel querem flexibilizar as medidas, o ministro de Saúde, o nosso querido ministro Karl Lauterbach, que nos últimos 2 anos teve presença praticamente diária
nas mídias principais, né? Sempre dando entrevista, participando de conversas, etc. E sempre mostrando medo. Todos nós vamos partir se nós não fizermos essas medidas, tomamos essas medidas. Ele criou um cenário nesses 2 anos, todos os dias na televisão presente, né? Como o nosso trem aqui também, quase todos os dias nos vídeos presente, né? Ele também estava presente e criando assim, desenhando um cenário. Oh, meu Deus do céu, nós todos vamos morrer, nós vamos partir. E não só daqui a 30, 40 anos, 50, ó, sei lá. Não, daqui a pouco, se a gente não fizer. Né? E esse ministro da Saúde que entrou no cargo dele agora em dezembro do ano passado, há uns mesinhos atrás, né? Umas semanas atrás, voltou recentemente a colocar lenha no fogo. Omicron não é o fim da pandemia, advertiu o político, apenas recentemente. Lauterbach poderá em breve estar sozinho, esperamos que sim, juntamente com o governo austríaco, que também é tão doido assim. Insiste na vacinação obrigatória, enquanto os outros vão se despedindo das medidas. Juntamente com o governo austríaco, que decretou recentemente a vacinação obrigatória. Mesmo um dos pioneiros das medidas particularmente duras mudou agora de ideia. Thomas Pueyo, o inventor do bloqueio, apela a um fim rápido de todas as medidas. Esse senhor de 40 anos intitulou o seu último ensaio: O Jogo Acabou. Em março de 2020, ele também escreveu um artigo: Coronavírus, Why We Must Act Now. Por que nós temos que reagir agora? Tornou-se viral e desde então foi traduzido para 37 línguas. Escutam só. Né? Num espaço de tempo curto, 50 milhões de pessoas leram o artigo. Se o mundo não seguisse o exemplo de Wuhan e impusesse de imediato duros lockdowns, o colapso do sistema de saúde seria iminente em todo o lado. Era a quintessência do seu documento de tese que a maioria dos países fez à base dos seus rígidos pacotes de medidas. Era uma curiosidade que só a Corona podia escrever dessa forma. Pueyo é um analista de dados e psicólogo comportamental, sem antecedentes sanitários ou epidemiológicos. A sua falta de conhecimento médico foi demonstrada, sobretudo pelo fato de se ter referido repetidamente ao surto do vírus como uma pandemia, já em meados de março de 2020. Numa altura em que a Organização Mundial de Saúde estava, na melhor das hipóteses, a discutir o assunto. Agora, ele veio com um novo artigo. O fim da pandemia poderá estar aqui há menos de um mês. Se a variante Omicron também se envolver em outros países, desculpem. É que eu tinha antes comido nozes e as nozes ficaram na garganta e agora... desculpem, tá? Se a variante Omicron também se envolver em outros países, como na África do Sul, a atual onda poderia terminar em meados de fevereiro. Encoraja Pueyo. Depois disso, todos os devemos preparar para o jogo final. Após o fim da onda, Omicronzinho, a maioria das pessoas deveria ter alguma forma de imunidade. Acreditam mesmo. Para os
decisores políticos, diz ele, é tempo de reverter as medidas corona, em parte para aumentar a confiança entre a população. Pois é, gente. Agora, a gente escuta de todos os lados, né? De pessoas diferentes abrindo a boca e querem o fim das medidas. Já falei vários vídeos para vocês sobre isso, né? Os governos devem, portanto, fixar uma data final para todas as medidas da corona. O lockdown só deve ser uma opção numa situação muito grave. As máscaras obrigatórias devem também ser abolidas, enquanto que as campanhas de vacinação e as estratégias de testes devem ser impulsionadas. Mais um trenzinho! Olha só! No mesmo vídeo, gente, isso é que nem ganhar na cena. É tão raro que é. Tão pertinho, um atrás do outro. Atrás não. Indo ao contrário, né? Desculpem. As máscaras obrigatórias devem também ser abolidas, enquanto que as campanhas de vacinação e as estratégias de testes devem ser impulsionadas. Há 2 anos era tempo de agir corajosamente e expandir o Estado. Agora é tempo de o reduzir. Escreve Punho. Entretanto, o graduado de Stanford vê o maior perigo em pessoas que não se apercebem de que a ameaça foi superada. E que os governos, tendo se habituado aos seus brinquedos, continuarão simplesmente a impor medidas. A questão é se o governo alemão irá levantar as medidas tão rapidamente como Pueo e alguns outros países que estão a relaxar cada vez mais as suas medidas. Embora seja provável que o ministro da Saúde, Karl Lauterbach, se mantenha fiel aos seus avisos permanentes. Outros parecem reconhecer a nova situação. Ele, pelo que eu percebo, assim, ele cada vez mais está mais sozinho. Cada vez mais pessoas aqui também dentro da Alemanha exigem uma nova vista dessa atual situação. Ele continua que nem uma criança pequena, mas eu quero que isso tudo continue, porque com isso eu cresci tanto que eu não quero que isso apareça, porque senão eu também vou desaparecer da telinha. Mas ele quer insistir, e quer. Né? Sempre fala de novo da vacinação obrigatória, né? Passa medo, cenário horrível. Todos vocês, se vocês não me escutam, vocês vão desaparecer dessa terra. É mais ou menos isso que ele passa pra gente. Né? Mas cada dia que passa, eu acredito que ele perde, ou perca mais credibilidade. Eu espero, eu acho, eu vejo, eu acredito. Mas, mesmo assim, o maior perigo agora é se os governos não encontrem a saída. Claro, né? Eles propagaram tanto o medo e agora, de repente, eles vão deixar de insistir nas medidas, mesmo com altas infecções. Eles têm medo. Como eles vão conseguir a credibilidade de volta? Com os corações aqui para vocês, mandando para vocês, dizendo um tchauzinho, um abraço, até numa próxima, se encontrando aqui novamente, aqui no nosso canal Caio Alemão, e me despedindo no meio dos coraçõezinhos. Até mais.